outros bluseiros e outras coisas que parecem deliberadamente roubadas, assim, na maior cara de pau. E é ainda talvez a grande crítica que se faz ao Led Zeppelin, mas o que o Jimmy Page fala em sua própria defesa é que a fonte na qual ele bebia era a fonte dos velhos bluseiros americanos, Delta Blues, Muddy Waters e caras assim, e eles também faziam isso. Eles também pegavam músicas um do outro e licks e às vezes frases inteiras, ou seja, havia uma certa permissividade, uma certa tolerância, talvez quase como o hip hop hoje fica sampleando coisas de outras pessoas dentro do blues. Havia essa liberdade para se fazer isso. Essa é a defesa do Jimmy Page. Fala, beleza, eu fiz, mas todos no blues faziam uma coisa parecida também. Mesmo assim, ele há muita inovação ali, há muita coisa genuinamente inédita e nova. Ele eu acredito que ele abre as portas, o Jimmy Page abre as portas para quase todos os guitarristas que vem depois, de algum modo, beberam ali, do Slash ao Tom Morello, todos, acho que reverenciam como ponto de partida o Chris Cornell também, como ponto de partida musical, uma introdução musical para muitos roqueiros, e que viam ali uma centelha, mais do que uma centelha, um fogo, quase a síntese de uma banda, de uma banda de rock. Isso sem falar do talento dos outros três, sem falar do talento do John Paul Jones, ou do John Bonham, ou do Robert Plant. Ali houve uma alquimia, houve uma combinação rara, sabe? Talvez você pode argumentar que possivelmente em todas as grandes bandas houve isso. Houve nos Beatles, houve nos Stones, U2, Nirvana, em todas as bandas que parecem transcender, parecem ser maiores do que a vida. Nunca está sobre os ombros de uma só pessoa. É uma combinação de artistas que, por algum mistério, não sei, químico, eu não sei o que é daquelas, a combinação daquelas quatro pessoas resulta num produto, numa música que só funciona com os quatro. Eu acho que o Led Zeppelin é talvez possivelmente o melhor exemplo disso, porque depois os quatro seguem em carreiras solo e nada que eles fazem individualmente se compara ao que eles fizeram juntos. Eu, de certo modo, acredito que isso vale também para os Beatles. Eu acho que o que eles fazem sozinhos não é tão bom quanto o que eles fizeram naqueles poucos anos juntos. Vale para inúmeras outras bandas também. As coisas que o Mick Jagger fez sozinho, as coisas que o Keith Richards fez sozinho também não são tão boas quanto as coisas que eles fizeram juntos. Enfim, Led Zeppelin parece ser a síntese da grande banda de rock. A imagem, eu lembro que nós tínhamos acesso a poucas coisas, fragmentos, não havia internet, não tinha telefones celulares e poucas bandas de rock chegavam no Brasil. A gente ouvia por sugestão, em geral, dos caras mais velhos, que nos diziam, pô, ouça isso, ouça aquilo, e na televisão não passava nada. Eu lembro que tinha, de vez em quando, tinha alguma coisa que ia pra televisão e a gente conseguia ver, mas as revistas, por exemplo, também era esporádico, eventual. A cada ano bissexto eles tinham alguma revista para que a gente pudesse ver, e nós ficávamos, e justamente porque as imagens eram tão raras, elas se tornavam tão valiosas. Então, quando nós víamos uma foto é difícil talvez para as pessoas até se colocarem nessa situação hoje, onde você tem uma cacofonia, um universo inteiro online no teu telefone, a qualquer momento, qualquer imagem de qualquer pessoa, tudo é postado. E naquele momento era o inverso.
E o efeito que isso tem, a raridade da imagem, faz com que ela se valorize. Então, as poucas imagens que chegavam até nós tinham um valor imenso. Nós ficávamos vidrados com uma foto, ficávamos, uau, olha só a guitarra do cara, olha a roupa do cara, olha o cabelo do cara, tudo nos fascinava. Tem um filme chamado Quase Famosos, sobre uma banda imaginária chamada, eu acho que o nome da banda chama Stillwater, eu não tenho certeza. E vocês precisam ver esse filme, é muito bacana, sobre justamente essa época, os anos 70 do rock and roll, rock and roll dos anos 70. E a parte do filme é verdade, algumas coisas que estão ali retratadas no filme de fato aconteceram. Aquele garoto que tá fazendo, tem um personagem que é um garoto que está tentando entrevistar a tal banda. Aquele garoto é um cara que vem mais tarde a ser o editor da Rolling Stone, cujo nome me escapa agora, não me lembro dele. Mas o filme é as aventuras de uma banda de rock tentando se destacar nos anos 70. E várias das aventuras pelas quais essa banda passa são aventuras ou episódios que realmente aconteceram de fato com bandas de verdade. E em determinado momento esse protagonista do filme pergunta pro guitarrista dessa banda imaginária o que ele mais gostava do rock, e ele responde, ele depois de pensar, ele fala, olha, eu gosto de tudo. O que ele queria dizer, o que ele se explica depois, o que ele diz, eu gostava da roupa, eu gostava dos shows, das luzes, do estilo de vida, da música. Era essa combinação desse pacote inteiro que era rock and roll, que era sedutor e atraente. E comigo funcionava assim. O que eu gostava de rock era tudo. E quem representava isso melhor, essa combinação toda, quem representava isso melhor, na minha opinião, era justamente o Led Zeppelin. E foi uma coisa fascinante na minha vida. Uma coisa que uma banda que esteve presente ao longo dessas décadas todas, me acompanhou ao longo dessas décadas todas. Eu cheguei a conhecer o Robert Plant, eu cheguei a entrevistar o Robert Plant, e foi uma experiência surreal. A MTV, quando ele vem, acho que pela primeira vez pro Brasil, a MTV me liga e fala, olha, a gente sabe que você é muito fã e o Robert Plant está vindo pela primeira vez pro Brasil, a gente queria saber se você quer entrevistar o cara. Uau, sério? Claro, vou, com certeza. Onde, quando? E aí eles marcam comigo na piscina do hotel aqui em São Paulo, Mofarrege. E lá vou eu. Antes, eu ouço todos os discos do Led Zeppelin, mais ainda anoto coisas a respeito, dúvidas a respeito de gravações, letras. Tinha um livro naquela época, e isso acontece, eu acho que acho que isso acontece em 93. E eu leio os livros, as biografias que existiam. Tinha uma muito famosa chamada Hammer of the Gods, que eu releio, já tinha lido, releio, me preparo para a entrevista e vou até o hotel. Eu chego no hotel e nervoso, entro no hotel, no saguão, chega a pessoa da MTV fala, olha, então vamos ali até a piscina, daqui a pouco ele vai descer, tudo certo, a câmera já tá lá, já tá a equipe da MTV lá pra filmar, e desce a produtora dele, fala, bem-vindo, legal, você tá aqui, você tem 1 hora com o Robert Plant, fique livre, você pode falar sobre o que você quiser, mas não pode falar sobre o Led Zeppelin. Não pode falar sobre o Led Zeppelin. Aí eu pensei, sério? Caraca, velho, e agora? O que eu vou falar com ele? Sabe, eu conhecia até os discos solo dele, mas eu não gostava tanto. Meu interesse por ele era o Led Zeppelin. E aí eu falei, ok, beleza, vamos lá. Eu sento na piscina, daqui a pouco desce o Robert Plant, eu congelo, finjo que é um dia normal pra mim. E ele se senta do meu lado, a banda também em volta dele. E eu fico durante 1 hora enrolando o Robert Plant, assim, falando, e aí, suas viagens, eu sei que você gosta de viajar, me conta, então, você tem muitas coisas nos países árabes, você vai muito ao Marrocos, ao Egito, me conta essas histórias, aí, primeira vez que você vem ao Brasil, o que você acha da música brasileira, e quando você escreve, no que você pensa, e fui assim,
durante 1 hora, fiquei com o cara fazendo, na verdade, fugindo do meu script, do que eu tinha pensado, de tudo que eu tinha preparado para falar com ele, evaporou, não pude usar nada, e fiquei durante 1 hora falando sobre, quase falando sobre o tempo, falando sobre música, mas falando sobre... Eu lembro de uma tensão o tempo todo, porque eu tava assim, ok, beleza, então eu tenho que, na verdade, bater papo com ele. Era isso que eu tava fazendo, batendo papo. Então, na medida em que os assuntos fluíam, iam surgindo perguntas mas eu não fiz nenhuma pergunta específica, tal disco, tal música da obra dele e nem do Led Zeppelin, em nenhum momento. Então foi só uma conversa de 1 hora em que em nenhum momento eu parei e falei, tal música, o que você fez, tal letra, o que você quis dizer. Eu não fiz isso em momento algum. Passei 1 hora com ele jogando conversa fora. Mais ou menos eu tive esse privilégio de estar perto dele e de falar com ele. É isso. Da minha primeira de moleque, basicamente era Jimi Hendrix, Led Zeppelin em primeiro lugar, absoluto, medalha de ouro. Eu lembro também de começar a ouvir Queen, mais ou menos nessa época. Eu lembro que eu vou pra casa de um amigo do meu pai, eu entro na sala, eu lembro até que música tava tocando, e o filho do cara tava ouvindo o Queen 2, e tava ouvindo a música March of the Black Queen, que na minha opinião é uma espécie de um ensaio do que viria esse disco. Olha, vale a pena, quem é fã do Queen, acho que é um dos melhores discos do Queen. E eu acho que essa primeira música que foi uma martelada na minha testa, March of the Black Queen, eu acho que ela é uma espécie de um ensaio para o que alguns anos mais tarde eles fariam com Bohemian Rhapsody. Queen é um capítulo à parte na minha vida também, muito presente na minha vida. Eu conto isso, vale a pena eu contar isso num outro episódio. Mas esse é o meu primeiro contato com Queen. Entrar na sala e ouvir March of the Black Queen. As outras bandas que estão presentes nessa minha primeira, até os meus 13 anos, AC/DC. Eu começo a ouvir bastante AC/DC e eu começo a ouvir Kiss. Agora, o gozado que Kiss e AC/DC, pros caras mais velhos, eles achavam meio tosco, porque eles estavam acostumados a ouvir Jimmy Page, a ouvir Jimi Hendrix. Então, pra eles, Kiss e AC/DC era uma tosqueira. Então tinha essas duas bandas, Kiss e AC/DC, já é da minha geração. Os caras mais velhos já não davam tanta bola. E é isso. Até os 13 anos, eu acho que essas eram as bandas mais importantes da minha vida. Led Zeppelin, em primeiro lugar, Hendrix, Queen, AC/DC, Kiss. Até os 13 anos. Aos 13 anos, eu me mudo pra Europa, mais uma vez. E aí eu começo a ver os shows. E isso é história para um outro podcast. Eu vou contar essa história para vocês também. Essa é a minha passagem pela Europa, que envolve muito rock and roll também. Valeu, galera. Você ouviu Dinho Cast, um podcast Pod Agency.